Olá, papai e mamãe. Olá, educador. Olá, você que educa uma criança. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. E hoje nós vamos falar sobre as brigas que ocorrem entre os irmãos. Respondendo algumas mães que fizeram a mesma pergunta, que elas estão enlouquecidas, porque há muita contenda, há muitas brigas entre os irmãos em casa. A princípio, eu vou falar sobre o que já aconteceu comigo quando os meus filhos eram crianças. Porque crianças, gente, o comportamento das crianças são os mesmos. Criança é criança, em todo tempo, em todo lugar. E o que ocorria na minha casa? Uma vez, meus filhos brigavam tanto, eu sou mãe de 3 filhos, e eles brigavam muito. E principalmente os 2 mais velhos. Brigavam demais. Mas nunca assim, de bater um no outro, porque isso eu não permitia. Agressão entre os irmãos, não. Então, eu sei que isso me incomodava muito, porque nós que somos mães, aliás, os pais em geral, a gente fica no meio da bala perdida, não é? A gente fica no meio daquele tiroteio. E, mãe, fulano me batendo, outro, mãe, ele explicou, mãe, ele começou. E é sempre assim. Então, teve um dia que eu fiquei tão nervosa e desesperada com aquilo, que eu chamei o padre da minha cidade, que Deus o tenha, o padre Ivo, e falei com ele assim: padre, vem aqui em casa, benzer minha casa, porque só pode ter alguma coisa errada dentro da minha casa, porque meus filhos brigam demais, eu tô vendo a hora que eles vão acabar um com o outro. E aí o padre foi na minha casa e chegou lá em casa e entrou no quarto dos meninos e fez lá oração no quarto deles, jogou água benta, fez e benzeu a casa toda, porque foi uma das visitas de Páscoa, né, pós-Páscoa, da período de Páscoa, que eu sempre gostei que o padre fosse na minha casa e fizesse oração, fizesse água benta. E ele foi e fez, e aí eu aproveitei e ainda falei com ele assim: padre, uma coisa que me incomoda, eu não sei o que eu vou fazer. Os meus filhos, eles brigam demais, eu não sei o que eu vou fazer com eles. Ele só olhou para mim com a calma, com a tranquilidade e falou assim: eles são irmãos? Eu falei: sim, são irmãos. Eu falei assim: então tá certo. Então eles estão certos. Aí só não permita violência. Pronto. Ele me falou com uma tranquilidade, com uma brandura de alma, de coração, né? E nisso ele despediu de mim e foi embora. E eu fiquei com aquilo, falei assim: gente, eu esperava que ele fosse falar alguma outra coisa, né? Mas não, ele só perguntou: eles são irmãos? São, padre, são irmãos. Então tá certo. Foi embora. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando: por que ele não me deu, né, a resposta que eu precisava naquele momento, o que eu queria? Tá. Ele simplesmente falou isso e foi embora. E hoje eu percebo o que ele fez. Realmente existem vantagens que que as brigas, as contendas entre as famílias, entre as crianças, não é? Nessa faixa etária, que a gente precisa entender que eles, como irmãos, eles vão brigar realmente. Porque são pessoas diferentes e convivem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então, tem coisas que realmente vão causar o conflito, causam conflitos. E eles vão aprender a conviver e a superar esses conflitos, começa dentro de casa, e isso já vai trabalhando para que vai preparando para enfrentar a vida adulta. Porque eu entendi, sabe quando que eu entendi isso?
Quando os meus filhos se tornaram adultos, já jovens adultos, o que eu entendi? Quando eles perceberam que, como irmãos, eles teriam que se unir. Eles pararam de brigar e começaram a valorizar a vida do outro, a querer estar junto um com o outro, a querer participar, a ir junto um com o outro, estar numa festa, junto com o outro, participar de atividades juntos. Então, aí, e outra, eles ainda pequenos, a criança, os irmãos, por mais que eles briguem, lá fora eles se defendem. Lá fora, eles não admitem que ninguém fale mal do outro irmão. Então, a nossa casa, ela é um aprendizado para o futuro, para o crescimento dessas crianças. É interessante que a rivalidade entre os irmãos, ela realmente enlouquece qualquer um. Mas se você pensar bem, dependendo de como elas são contornadas, essas desavenças podem trazer vantagens e que para a vida adulta, de forma que elas vão entender mais tarde que elas vão aprender a conviver com uma série de situações na vida adulta lá na frente. Pensa bem, existe uma psicóloga americana, ela é uma psicóloga infantil, que ela chama Linda Barr. Eu falo Barr, né, mas escreve-se Linda Barr, mas é Linda Barr, e ela fala que a competitividade observada no núcleo familiar é um treinamento perfeito para a vida adulta. Então, ela já fala isso porque é oportunidade para as crianças exercitarem as habilidades como a negociação e a empatia. Quando você vai falar em termos de negociação, é o seguinte: quando elas estão brigando, até a gente como pai, né, como educador, a gente precisa aprender e a fazer com que as crianças aprendam a negociar também. Não só a negociar, não a aprender, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Porque o mais comum, a gente fica nervoso, nós pais, educadores, a gente fica nervosos e a gente intervém de uma forma abrupta e de forma que não educa, mas deseduca. A gente não exerce a nossa autoridade, mas a gente exerce um autoritarismo que faz com que as crianças parem de brigar sem entender o porquê. O que ocorre? A negociação é a oportunidade que a gente tem de parar, acalmar, esperar fazer com que esse momento seja mais plausível, ficar calmo, o próprio educador acalmar nesse momento, que é difícil, eu não vou falar que é fácil, mas a gente como educador, como pais, como mães e como pessoa que é responsável pela educação de um filho, a gente tem que pensar que a gente está educando um ser humano. E hoje, gente, a educação exige muito da gente. Porque hoje o conhecimento que nós temos, o conhecimento que está ao nosso alcance, exige que a gente pare e pense nas nossas atitudes. Então a gente não vai agir como os nossos pais agiram conosco, porque na época o que eles tinham, por exemplo, eu agi com meus filhos de uma forma, quando eles faziam muita bagunça, às vezes eu ficava nervosa, eu ficava com raiva, eu ficava chateada, às vezes eu zangava, eu brigava, mas hoje em dia isso não funciona. Não funciona por quê? O conhecimento que hoje a gente tem acesso, e as crianças também, e já que nós lutamos para termos crianças que são, que perguntam, que confrontem, porque a confrontação não é negativa.
é confrontação, é positiva, porque as crianças perguntam por quê. Antigamente, quando as crianças perguntavam por quê, a gente vai assim, por quê? Porque eu quero. Não, isso não é resposta. A criança precisa de uma resposta que ela entenda o motivo pelo qual eu não brigo, ou eu estou brigando com a minha irmã por isso e isso e isso e aquilo. Estou brigando com meu irmão por isso e isso. Agora, o que eu vou exercitar? A empatia. Se eu estou brigando com ele por isso, eu vou ouvir os dois lados. O lado de quem reclamou, o lado de quem está chorando, o lado de quem está sentindo. E nós vamos fazer uma balança aí. Porque tem aquele lance. Quem começou primeiro a briga? Foi fulano. Ah, não, foi ciclano. Ah, por que começou? Ah, porque fulano começou primeiro. Ah, ele fez isso, ele implicou comigo. Porque eu não estava fazendo nada, mas o que você fez para ele? Nada, não fez nada. E você? Por que você fez? E fica aquele jogo de empurra. Mas nós, como educadores, nós temos que ir na raiz e perguntar até eles entenderem que, muitas das vezes, eu lembro que quando eu fazia isso, os meninos chegavam assim, eles nem sabiam porque estavam brigando. Aí quando não sabiam, chegavam à conclusão que não sabiam por que estavam brigando, aí eu falei assim, vocês não estão, pelo que eu estou entendendo, vocês não estão nem sabendo que estão brigando. Eles começavam a rir. Então agora faz favor, abraça um outro aí, dá um beijo no outro e tal, e pronto, ficava tranquilo. Quando eles chegavam à conclusão que sabiam por que estavam brigando, assim, agora vamos pensar uma coisa, faça de conta que você é fulano, e fulano faz de conta que é fulano. Vamos colocar um no lugar do outro. Porque dependendo, a partir de 4 anos, a gente começa a exercitar se colocar no lugar do outro, para que o outro sinta, tenta sentir, pelo menos ele perceba o que o outro está sentindo. Isso o quê? É o jogo da empatia, tá? A criança vai começar a perceber que o que ela fez machucou o outro. E o que ela fez, ela não gostaria que fizesse com ela também, porque está machucando o outro e machuca ela também. E se o outro fizer a mesma coisa com ela vai se sentir assim. Então, são coisas, gente, é lógico, é tudo muito complexo. Existem mais coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, né? Tem a questão da diferença, que a gente precisa pensar o seguinte: tem criança que briga porque a mãe acha que prefere um do que a criança acha que a mãe prefere um do que o outro. Mas será que também não existe essa questão da gente ter que lidar com um filho de acordo com a necessidade dele? E a justiça está em você lidar com ele dentro da necessidade dele? E a gente não tem como você tratar ou lidar com o filho de igual para igual, porque um filho depende de uma forma de tratamento e o outro depende de uma outra forma. Então, assim, são questões que a gente precisa analisar, tá? Hoje nós vamos ficar apenas nessa questão da gente tentar fazer com que um irmão comece a se colocar no lugar do outro e tentar fazer com que ele sinta a dor do outro. Se fosse com ele, o que ele gostaria de fazer? Outra coisa é começar a dar atividades, né, que eles possam executar juntos, por exemplo. Se forem crianças maiores, na hora de arrumar, de lavar uma vasilha, de fazer alguma coisa, que vá fazer juntos. Arrumar um quarto, dobrar uma roupa, ou fazer qualquer uma atividade que possa ser feita, que eles façam juntos. Ou fazer um jogo, né? Vamos elaborar um jogo da memória, ou vamos jogar dama, mas que eles possam estar juntos, fazendo juntos. Por quê? Porque assim eles vão começar a construir, os dois juntos, construir você como pai, como educador, começa a construir a oportunidade dos dois conviverem,
de forma mais harmoniosa. E, além disso, os dois caminhando juntos, as duas crianças, dois irmãos, as duas irmãs caminhando juntas e tendo a oportunidade de lutarem, de buscarem juntas um único objetivo. Tá? Por exemplo, se vai lavar vasilhas, ou se vão arrumar uma cozinha, se vão limpar um quarto, os dois ou as duas crianças estão fazendo uma coisa, buscando o objetivo, que é deixar o quarto arrumado, deixar a cozinha arrumada, deixar a sala arrumada, mas uma atividade para a atividade com um objetivo único para os dois. E assim, por exemplo, sair com eles, passear, fazer uma caminhada, não é? Passear de bicicleta, atividades que que as duas estejam juntos, que os dois estejam juntos, né? Ou os três, os quatro, a família esteja junto, para evitar que quando encontrem apenas haja briga, mas sim haja momentos prazerosos, ok? Bem, por hoje nós vamos ficar por aqui, mas nós teremos muita coisa para conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, com suas amigas, e inscreva no meu canal. E desde já eu agradeço o carinho. E se você tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer, por favor, coloque aí nos comentários, tá? E nós vamos conversar e refletir sobre isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.